Mais uma vez, estamos juntos para darmos continuidade à nossa aula e entender um pouquinho aí sobre as funcionalidades que são aplicadas e aplicáveis dentro dos centros de distribuição, popularmente, como já conhecemos, CD. E aí vamos entender aí, está aí nosso conteúdo programado, vamos seguir aí a nossa pauta, né? Na aula passada tivemos aí o entendimento e alguns conceitos de como funcionam os centros de distribuição e entendemos um pouquinho aí por que as empresas escolhem ter um centro de distribuição, ter um CD. Diante de um cenário aí muito competitivo, né? Isso aí é o principal motivo das empresas escolherem ter um centro de distribuição, seja ele próprio, seja ele terceirizado. Isso aí para ter pequenos ganhos ou grandes ganhos, rapidez e agilidade dentro do processo de distribuição. E aí, claro, está na frente dos seus concorrentes. Então, seja ele na utilização de recursos humanos, financeiros, materiais e tempo, na verdade, aí a escolha de ter um centro de distribuição nada mais é do que estar realmente à frente diante de um cenário tão competitivo. Vamos lá para as nossas funcionalidades, né? Antes que a gente chegue lá nas funcionalidades, vamos entender um pouquinho, já que a gente viu aí o processo de como é que funciona o processo atacadista, né? Como é que funciona o atacadista, como é que é o processo atacadista, vamos ver o processo varejista, o que é realmente um varejo, o que se dá a ser um varejo, né? Qualquer organização que tenha venda para consumidores finais. Então, ele é um processo varejista que acaba aqui vendendo realmente para consumo final. Ou seja, uma roupa, uma fruta, um legume, um calçado realmente para o consumidor final, ou seja, que não tem a intenção de uma revenda daquele determinado produto. Esse é o tipo de comércio varejista. Nós temos aí o exemplo aí de comércio atacarejo. Como é que funciona aí? Essa é uma forma de comércio que ela mistura atacado e varejo. Então, tem vendas de mercadorias com grandes volumes e pequenos volumes, né? Então, eles trabalham de formas diversificadas. Então, até a proposta de trazer esse tipo de negócio aí faz à tona aí atendimento de dois ou mais tipos de nichos de mercado. Outro tipo aí de distribuição, a gente vê o varejo sem loja, né? E aí ele está muito mais atuante hoje, que é o comércio de varejo eletrônico. Então, a gente vê o e-commerce, que está muito mais atuante neste cenário que estamos vivenciando, e engloba todas as transações efetuadas pela internet. E aí é o popularmente comércio eletrônico, né? Um varejo que cresce consideravelmente à medida em que as empresas elas começam a adotar este cenário aí de venda pela internet. Então, mas na frente aí, quem sabe a gente se encontra para estar aí destrinchando um pouquinho mais esse cenário de comércio eletrônico. Então, esse é um dos cenários. A gente tem o varejo sem loja, através de catálogos, né? Isso aí está muito evidenciado, apesar deste cenário que estamos vivenciando, mas ainda é muito promissor esse varejo sem loja. A gente tem um exemplo aí da Avon, Natura, Dora, enfim, tem outras e outras operações de empresas que trabalham com esse tipo de catálogo, que aí não é um cenário novo, é um cenário bem antigo aí, dos nossos pais, enfim, tem bastante tempo que esse varejo sem loja já tem uma operação, né? Nós temos aí, ó, um exemplo desse varejo sem loja, é a viabilidade da venda porta a porta. Então, existe uma demanda, certo? E essa demanda, ela é encontrada aí por vendedores que são processos de venda realizadas porta a porta. Com esse cenário, a gente aí tem diminuído um pouco, mas o vendedor ainda
chega em nossas residências para realmente oferecer produtos ou serviços. Normalmente, a ideia de venda de varejo sem loja, né, é realmente nas classes C, D e E. Então, é um cenário que normalmente você não encontra nas classes A nem B, até porque a acessibilidade desses grupos, eles são mais acessíveis a algumas alternativas que minimiza esse cenário de varejo sem loja. E agora, entrando aí no cenário que a gente vê sobre as funcionalidades dos distribuidores, dos centros de distribuição, por que existe, afinal, os distribuidores? Então, a gente questiona aí um pouquinho vocês e pensem um pouco aí, como é que reflitam aí, por que realmente existem os distribuidores? Essa pergunta aí, ela foi respondida lá na aula passada, e a gente percebe que as empresas, elas têm um centro de distribuição para estar mais próximo dos clientes. E essa proximidade, ela traz aí você estar, a questão do centro de distribuição vai estar num local geograficamente próximo do cliente, porém de forma estratégica. Então, as empresas adotam ter centro de distribuição e os distribuidores realmente estão ali para facilitar toda a fluidez das mercadorias, dos serviços, enfim. A existência dos distribuidores são realmente para isso, para dar fluidez e a movimentação desses materiais. Então, eles são especializados em movimentação especializada. Certo? Agora, mais uma pergunta para vocês aí ficarem trabalhando um pouco nesse cenário. Por que os fabricantes ainda não vendem diretamente aos varejistas ou aos consumidores finais? Então, dentro desse ciclo aí, porque realmente quem produz não vende diretamente ao varejista ou ao consumidor final. A gente tem aí alguns parâmetros fiscais e algumas leis que protegem desse cenário. Em que sentido? De isenções fiscais, desde que o fabricante ele realmente venda para os distribuidores e siga um ciclo dentro dessa cadeia. Então, os fabricantes não vendem diretamente aos varejistas, nem aos consumidores finais, para realmente ter um processo de isenção fiscal. Até porque as empresas, as indústrias, elas são realmente especializadas em produzir. E aí entra em outros atributos aí a questão de distribuição, de operacionalização fiscal e de CNPJ. Então, vai realmente abrir um novo leque de oportunidades. Aí a empresa tem que abrir um centro de distribuição para fazer esse processo de venda ao varejista e ao consumidor final. Vamos lá. Dentro deste cenário, nós temos aí algumas competências desses distribuidores. Detalhe, essas competências, elas são próprias e exclusivas dos distribuidores. Vamos ver aí algumas competências que elas são exclusivas dos distribuidores. Uma das competências que são exclusivas de alguns distribuidores. Temos alguns distribuidores, ela tem uma competência de venda e promoção. Então, ele dispõe de uma força de venda que ajuda os fabricantes a atingir pequenos clientes comerciais a um custo relativamente baixo. Então, tem alguns distribuidores que têm realmente uma competência que são exclusiva de venda e promoção. Próxima competência de um distribuidor. Ele tem distribuidor que tem uma competência aí de compras e formação de sortimento. Então, nem todo centro de distribuição, nem todo distribuidor, ele tem a capacidade, por exemplo, de venda e promoção, mas, por exemplo, ele tem uma capacidade enorme de compras e formar sortimentos. Então, alguns distribuidores ele têm a capacidade de selecionar produtos e formar um sortimento
de que seus clientes realmente precisam. Então, ele acaba poupando aí o cliente final e os varejistas na hora de trabalharem esse processo de distribuição. Outra competência, quebras de lotes de compra. Então, os distribuidores conseguem reduzir custos para os seus clientes por meio da compra de grandes lotes e da sua posterior divisão de lotes menores. O que é que isso quer dizer? Muitos varejistas acabam comprando dos distribuidores e ele compra um lote grande, porém não tem uma capacidade de venda desse lote de imediato. Então, ele acaba que realmente fracionando, quebrando esses lotes para os varejistas, fazendo com que eles consigam fazer o giro desse material e trazendo uma divisão de lotes menores, mais novos. Então, dentro desse cenário, isso aí é uma das competências que alguns distribuidores possuem. Outra distribuição, outra competência que é mais clássica, vamos dizer assim, são de todos os distribuidores, né? É armazenagem e movimentação. Todos têm essa competência exclusiva. Porém, alguns são especialistas em armazenagem e movimentação, especializados. Então, alguns que têm a operacionalização de manter estoque, reduzir os custos e riscos de estocagem para fornecedores e clientes. Então, tem alguns que realmente são especializados em cenários de armazenagem e movimentação. Então, está aí algumas competências que são exclusivas para os distribuidores, certo? Passando para o próximo tema, aí a gente tem algumas competências exclusivas que são transporte. Então, tem algum distribuidor que tem uma especialização exclusiva aí de transporte, então oferece entrega mais rápida ao cliente, por estar mais perto deles, entre outros fatores, né? De repente o cara tem uma frota excelente aí, muito mais nova, e consegue dar uma viabilidade na movimentação do estoque com maior rapidez através dos seus transportes. Tenho alguns distribuidores que possuem aí uma capacidade, uma competência exclusiva de financiar. Então, acabam que concedendo crédito ao cliente, aos fornecedores, fazendo pedidos antecipadamente e pagando suas faturas no prazo. Então, tem alguns distribuidores que realmente fazem esse financiamento para ficar com os seus fornecedores junto, mais próximo com os seus clientes. Certo? Outra competência exclusiva que pode ser trazida aí pelos distribuidores são as administrações de risco. Então, alguns distribuidores absorvem parte do risco ao assumir posse dos produtos e arcar com os custos de contingências, como roubo, danos, enfim. Então, alguns distribuidores trazem essa exclusividade. Próximo passo aí, vamos entender um pouquinho de mais uma exclusividade que o distribuidor tem, né? São as informações de mercado. Então, alguns distribuidores fornecem informações a fornecedores e clientes com relação às atividades de seus concorrentes, como novos produtos, preços e até mesmo prestação de serviços, tá? Então, executa realmente um monitoramento do ambiente para fazer com que todo esse cenário seja realmente bem desenvolvido. Então, tá aí algumas exclusividades dos distribuidores que vocês podem aí conhecer e estar revendo e vivenciando aí no mercado, tá? Vamos entender um pouquinho agora, dentro do cenário da distribuição, quais foram alguns fatores principais que contribuíram para o crescimento da distribuição aqui no Brasil. Então, normalmente a gente vê que dentro deste cenário de distribuição, tudo que ocorre, mesmo através de alguns planejamentos, alguns fluxos, seja ele interno ou externo, acabam que não dando o certo como deveria realmente trazer à tona dentro do plano que foi traçado. No cenário
do Brasil, no cenário brasileiro, a gente tem alguns fatores que são principais. Primeiro, devido à grande extensão territorial, acaba que a gente tendo algumas dificuldades para trazer à tona do crescimento da distribuição. Um dos principais é o crescimento de grandes fábricas localizadas relativamente longe dos principais compradores. Eu costumo dizer como exemplo aí para os nossos alunos o seguinte fato. Vamos lá. Nós temos aí a fábrica da Fiat. Ela está localizada aí no litoral norte, né, do estado, mesmo sendo na região metropolitana do Recife, mas relativamente ela está longe dos principais compradores. E aí o que acontece? Ela produz lá no litoral norte, né? E o que é que ela faz? Ela acaba que transferindo seus produtos para o litoral sul, e aí a gente tem um grande centro de distribuição, não só para o Brasil, mas para o mundo, que é o Porto de Suape, e aí traz à tona aí o processo de distribuição nas redondezas. Então, acaba aqui realmente evoluindo o processo de desenvolvimento ambiental, a gente acaba que tendo investimento de infraestruturas e até da própria rodovia e outros fluxos que são identificados no decorrer das operações. Então, um dos fatores é o crescimento de grandes fábricas que estão realmente localizadas bem separadas dos principais compradores. Próximo passo, um dos fatores que a gente vai perceber, que é a produção antecipada de pedidos, elas acabam aqui acontecendo em vez de uma resposta de pedidos específicos. Vamos ser mais claro. Normalmente, quando eu ou você vai comprar pela internet, eu compro um pedido específico. Então, eu realmente entro lá no meu notebook ou no celular e vou comprar determinado produto. Então, eu estou comprando algo específico. Então, a empresa vai produzir ou o distribuidor vai entregar de acordo com o que foi solicitado. Quando a empresa ela acaba que fazendo uma produção de forma antecipada desses pedidos para fazer com que haja um aumento dessa demanda, então a gente traz um clássico aí de produtos alimentícios. Então, eu trago estoques em centros de distribuições, até mesmo o próprio varejista, ele traz um pequeno estoque para fazer com que esses produtos estejam mais próximos do consumidor final. Então, neste cenário, o que é que acontece? As indústrias acabam aumentando o nível, né, desses fabricantes, junto com seus distribuidores e seus usuários intermediários. Então, dentro desse cenário, a gente vê o boom aí de crescimento da distribuição ao longo dos anos. E para finalizar aí os fatores que contribuíram para o crescimento da distribuição, nós temos a crescente necessidade de adaptação de produtos às demandas dos usuários, né, intermediários e consumidores finais em termos de quantidades, embalagens e formas. Então, houve um crescimento dessa distribuição porque realmente houve uma exigência dessa demanda. Então, alguns usuários intermediários e finais acabam que exigindo mais e trazendo à tona algumas especificações, mudança de características, layouts e outras formas que traz à tona uma ação eficiente e eficaz dentro da operacionalização da distribuição. Fica aí mais uma leitura complementar para vocês. Alazans Fabiola, Centro de Distribuição da Gazeta Mercantil, agosto de 2001. E aí, finalizamos aí a nossa quarta aula. Até lá, pessoal. Sucesso. Um grande abraço.